Sabe aquele vizinho com o carro brilhando na garagem? Aquele SUV alemão prateado, bancos de couro que cheiram a sucesso. Que ele faz questão de estacionar um pouquinho para fora, só para garantir que todo mundo veja o símbolo no capô quando passa na rua? A gente olha e, instintivamente, o cérebro dispara um sinal de alerta e admiração. É automático. Você pensa, nossa, ele chegou lá. A vida dele deve estar resolvida. Mas e se eu te dissesse que, estatisticamente, a chance desse cara estar acordado às 3 da manhã, suando frio por causa de uma fatura de cartão de crédito que ele não sabe como vai pagar, é maior do que a chance dele ter 1 milhão investido? É sério. Existe um fenômeno silencioso acontecendo agora mesmo, talvez na sua rua, talvez no seu feed do Instagram. A gente foi treinado a acreditar que riqueza é o que a gente vê. O carro, o relógio, a viagem para as Maldivas. Mas a verdade brutal, aquela que ninguém gosta de postar, é que riqueza é justamente o que você não vê. Riqueza é a compra que não foi feita. É o dinheiro que ficou na conta, crescendo em silêncio, te comprando a coisa mais valiosa do mundo, a sua liberdade. Parece papo de quem tem inveja, né? Mas calma. O que vou te contar hoje não é sobre julgar o vizinho. É sobre entender uma armadilha biológica que o nosso cérebro monta pra gente. Vou te mostrar o que acontece dentro da cabeça de quem gasta, o que não tem para impressionar quem não se importa, e te ensinar a desligar esse botão de autodestruição financeira. Porque a verdadeira liberdade não grita, ela sussurra. E se você entender isso hoje, sua vida muda completamente nos próximos 6 meses. Sou psicólogo e estudo o comportamento humano há anos. E o que mais me fascina é como somos animais racionais que tomam decisões completamente irracionais quando o assunto é status. Então, vamos lá. Vamos dissecar o paradoxo da Ferrari. Primeiro, a gente precisa parar de culpar o caráter das pessoas e olhar para a biologia. Por que sentimos essa necessidade visceral de mostrar que temos recursos? Não é só vaidade, é sobrevivência. Durante milhares de anos na nossa evolução, status significava segurança. Se você fosse o líder da tribo, ou se mostrasse que era o caçador mais capaz, você garantia os melhores parceiros, a melhor comida e proteção. O seu cérebro primitivo, aquele sistema límbico que mora lá no fundo da sua cabeça, ainda acha que você está na savana africana. Quando você vê o vizinho de BMW, ou quando você sente aquela vontade incontrolável de comprar o iPhone do ano mesmo, o seu estando perfeito, é o seu cérebro gritando: "Ei, me notem. Eu sou relevante, eu tenho recursos." É um mecanismo de sinalização. Na biologia, chamamos isso de teoria da sinalização custosa. O pavão abre aquela cauda gigante e colorida, não porque é prático, na verdade, aquilo é péssimo para fugir de predadores. Mas ele faz isso justamente para dizer: olha como sou forte, posso carregar esse peso inútil e ainda sobreviver. Comprar um carro de R$300 mil financiado em 60 vezes é a cauda de pavão do ser humano moderno. É uma sinalização de custo alto para provar valor social. Só que aqui entra a pegadinha. O seu cérebro te recompensa com dopamina, o hormônio do prazer, no momento da compra. É aquele rush, aquela sensação de poder. Mas a dopamina é traiçoeira. Ela é feita para durar pouco. É um mecanismo de busca, não de satisfação permanente. Deixa eu te contar a história do Ricardo. Vamos chamar ele assim. O Ricardo é um cliente real. Claro que mudei o nome, mas a história é clássica. O Ricardo foi promovido a gerente regional. Um salário excelente, o dobro do que ganhava. A primeira coisa que ele pensou: eu preciso parecer um gerente regional. Ele foi lá e comprou um sedã de luxo importado. Lindo carro. Ele me descreveu a sensação de sair da concessionária. Ele disse: cara, quando eu peguei no volante e senti aquele cheiro de novo, parecia que eu tinha virado um super-herói. Eu parei no sinal e senti que todo mundo olhava para mim com respeito. Olha só isso. Respeito. Ele comprou respeito. Ou achou que comprou. Nas primeiras 2 semanas, o Ricardo viveu no céu. Chegava no escritório girando a chave no dedo. Postou foto no volante com a legenda: fruto de muito trabalho. Recebeu 200 likes. Dopamina pura. Mas aí aconteceu o que a psicologia chama de adaptação hedônica. Esse é um conceito crucial que você precisa entender. O ser humano se acostuma com tudo. Com o bom e com o ruim.
Aquele carro incrível, depois de 30 dias, virou apenas o carro dele. O banco de couro virou só o lugar onde ele senta para ficar preso no engarrafamento. O teto solar virou um detalhe que ele esquece de abrir. E aí, alegria evaporou. O cérebro normalizou o luxo. Só que, e aqui está o drama, a alegria vai embora, mas o boleto fica. O Ricardo me contou, 6 meses depois, numa sessão, com uma cara de exaustão profunda. Sabe o que é pior? O carro começou a fazer um barulho na suspensão. A revisão custou R$3.000. O seguro veio, mais 7.000. E o IPVA no começo do ano, eu tive que parcelar. Ele estava ganhando bem, mas estava vivendo no limite. E agora vem a parte mais interessante do comportamento humano. Quando eu perguntei por que ele não vendia o carro e pegava um mais simples para ter paz, a resposta dele foi imediata e defensiva. Ele travou e disse: "Ah, não dá. O que o pessoal da empresa vai pensar? Que eu estou mal, que fui rebaixado." Percebe a prisão? Ele não possui o carro. O carro possui ele. O vizinho de BMW muitas vezes não é rico. Ele é um funcionário de alto custo de manutenção da própria imagem. Ele sacrificou a liberdade financeira futura para manter uma fachada no presente. Isso nos leva ao segundo ponto fundamental, o efeito Diderot. Denis Diderot foi um filósofo francês que viveu na pobreza a vida toda, até que ganhou uma fortuna de repente. Ele comprou um roupão de seda escarlate lindíssimo, mas aí ele olhou para o resto da casa dele e pensou: esse roupão não combina com essa cadeira velha. Então ele trocou a cadeira. Aí a cadeira não combinava com o tapete. Ele trocou o tapete. No fim, ele trocou a casa inteira e acabou falido de novo. Quando você compra o status, o carro de luxo, ele exige que o resto da sua vida acompanhe. Você não pode descer daquele carro vestindo uma roupa velha. Você não pode estacionar aquele carro na frente de um restaurante barato. O parecer rico é uma espiral que suga cada centavo da sua tranquilidade. Agora vamos respirar fundo, porque o que eu vou te dizer agora pode parecer frio, mas na verdade é libertador. Ninguém se importa com o seu carro tanto quanto você. Existe um viés cognitivo chamado efeito holofote. A gente acha que tem um holofote apontado para nós o tempo todo, que todos estão reparando na nossa roupa, no nosso carro, no nosso cabelo. A verdade? As pessoas estão ocupadas demais pensando nelas mesmas e nos próprios holofotes imaginários. Quando alguém vê o Ricardo passando de BMW, eles não pensam: nossa, o Ricardo é incrível. Eles pensam: nossa, eu ficaria incrível nesse carro. O Ricardo é apenas um manequim para a fantasia dos outros. Ele está pagando juros altos para ser coadjuvante no sonho de estranhos. É trágico, se você parar para pensar. Então, o que é riqueza de verdade? Riqueza não é ter coisas. Riqueza é ter opções. O Morgan Housel, um dos maiores escritores sobre psicologia do dinheiro, diz uma frase que virou meu mantra: gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a maneira mais rápida de ter menos dinheiro. Quem tem dinheiro de verdade, e eu conheço alguns multimilionários, muitas vezes é invisível. Eu atendo um empresário que tem um patrimônio líquido que deixaria qualquer um tonto. Sabe qual carro ele dirige? Um Honda Civic de 5 anos atrás. Sabe como ele se veste? Camiseta básica e jeans. Uma vez eu perguntei para ele se ele não tinha vontade de comprar uma Ferrari. Ele riu e me disse algo que mudou minha visão. Doutor, a Ferrari me traria 2 tipos de pessoa: interesseiros e invejosos. Eu não quero lidar com nenhum dos dois. E outra, eu adoro poder entrar em qualquer lugar sem ser notado. A minha liberdade de ir e vir vale mais do que qualquer motor V8. Riqueza é o que você não vê porque ela foi convertida em ativos, não em passivos. O vizinho pobre com um carro popular pode ter $500 mil investido em fundos imobiliários, gerando renda passiva que paga as férias dele sem ele precisar tocar no principal. Quem é o rico de verdade? Aquele que parece ter dinheiro ou aquele que tem controle sobre o próprio tempo? Enquanto isso, o vizinho da BMW precisa trabalhar 12 horas por dia, engolir sapo do chefe e viver com medo de ser demitido, porque se o salário cair por 2 meses, eles perdem o carro e a pose. Isso não é um discurso contra coisas bonitas. Não me entenda mal, eu adoro design, conforto e tecnologia. O problema não é o objeto. O problema é a motivação e o custo de oportunidade. Custo de oportunidade é um conceito econômico que a gente deveria tatuar no braço. Cada real que você gasta no carro de luxo é R$1, mais os juros compostos que ele geraria, que deixa de trabalhar pela sua liberdade.
Se o Ricardo tivesse pego os 300 mil do carro e investido a uma taxa razoável, em 10 anos ele teria uma máquina de imprimir dinheiro. Mas ele preferiu a máquina de metal que perde 20% do valor assim que sai da loja. Ele trocou anos de liberdade futura por alguns meses de aplausos. E aqui entra a parte mais profunda da nossa conversa. Por que a gente faz isso? Por que é tão difícil resistir? Porque vivemos numa sociedade que monetizou a nossa insegurança. O marketing moderno é desenhado para criar um buraco na sua autoestima e vender o produto como a única tampa possível para esse buraco. Você se sente pequeno? Compre esse carro grande. Você se sente ignorado? Use esse relógio dourado. Mas como a gente escapa disso? Como a gente sai da Matrix do status? Não é virando um monge e indo morar na caverna. É mudando a definição de sucesso no seu sistema operacional mental. Primeiro passo prático. Dissocie sucesso de consumo. Comece a admirar a discrição. Quando você ver alguém com uma roupa simples, mas que fala com calma, que não tem pressa, que tem tempo para tomar um café numa terça-feira à tarde, comece a pensar: esse cara venceu. Inveja a agenda vazia, não a garagem cheia. Segundo, faça o teste das 72 horas de isolamento. Antes de fazer uma compra grande, um carro, um relógio, uma bolsa de marca, pergunte-se: se eu morasse numa ilha deserta onde ninguém jamais me veria, mas eu ainda tivesse estradas perfeitas ou lugares para usar isso, eu compraria esse item só pelo meu prazer pessoal de usar? Se a resposta for não, ou talvez um modelo mais barato, então você não está comprando o objeto, você está comprando a plateia. E a plateia custa caro demais. Terceiro e mais importante, calcule o custo em vida. Essa técnica é do livro Your Money or Your Life. Não olhe para o preço do carro em reais. Divida o preço pelo seu salário hora líquido. Esse carro custa 3.000 horas do meu trabalho. Isso são quase 2 anos sentando naquela cadeira do escritório, aguentando reuniões chatas, perdendo o crescimento dos seus filhos. O carro vale 2 anos da sua vida irrecuperável? Às vezes vale. Se você for um aficionado por automobilismo, ok. Mas na maioria das vezes, quando você coloca nessa perspectiva, a resposta é um não violento. O brilho do metal não vale o suor da sua alma. A verdadeira riqueza é silenciosa. É a capacidade de dormir sem despertador. É poder dizer não para um projeto que você não acredita, só porque você não precisa do dinheiro naquele mês. É ter a segurança de que, se o mundo virar de cabeça para baixo, você e sua família estão protegidos por anos. Isso é poder. O resto é apenas cenário. Parece um conceito frio, calcular a vida em horas e juros, né? Mas na verdade, é a coisa mais humana e quente que existe. Porque quando você para de gastar dinheiro para impressionar os outros, você começa a ter dinheiro para gastar com o que você ama, com experiências, com quem importa. Você troca o banco de couro do carro por uma viagem inesquecível com seus pais, enquanto eles estão vivos. Você troca o relógio de marca por um curso que vai te dar uma nova habilidade. Você troca o status pela história. Então, para fechar, quero te propor um desafio mental para hoje. Da próxima vez que você estiver no trânsito e ver aquele carro importado incrível ao seu lado, não sinta inveja. E também não julgue com arrogância, porque a gente não sabe a história de ninguém. Mas olhe para aquilo e lembre-se: aquilo pode ser um troféu, ou pode ser uma algema dourada. E então, olhe para o seu carro, talvez mais velhinho, ou para o Uber que você está, e sorria se você tiver dinheiro investido. Sinta o prazer secreto de saber que a sua liberdade está crescendo, dia após dia, longe dos olhos de todos, mas muito perto do seu coração. Decifrar a riqueza não é sobre acumular coisas, é sobre acumular vida. Não seja o vizinho falido de BMW, seja o vizinho livre, discreto e inabalável. Porque no final das contas, o único status que importa é a paz de colocar a cabeça no travesseiro e saber que você é dono do seu destino. Pensa nisso com carinho, e a gente se fala na próxima.